Bom, nosso entrevistado de hoje está aqui, doutor Rodrigo Prudente, que ele vai nos ajudar aí. Você pode participar, não precisa se identificar, que a gente sabe que às vezes existem perrengues nesse assunto, né? Os contratos de aluguel, como é que você não cai em perrengue? Porque existem perrengues, né, Rodrigo? Obrigada pela sua participação aqui. A primeira pergunta que eu te faço é justamente essa, né? Como é que a gente evita qualquer perrengue num contrato de aluguel? É só fazendo preto no branco mesmo? Isso. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas. Eu que agradeço o convite. Importante para não cair numa cilada é realmente colocar o contrato no preto no branco, fazer um contrato por escrito. A lei não veda o contrato verbal, só que não é aconselhável fazê-lo, porque eventual problema entre o inquilino e o proprietário do imóvel você não vai conseguir resolver de uma forma muito agradável, porque vai ficar a palavra de um contra o outro, né? Uhum. Então, é aconselhável que seja feito por escrito, tem o prazo de vigência do contrato, o valor do aluguel, multas, laudo de vistoria de entrada, etc. Quer dizer, aquele negócio de fio de bigode funcionava na época da nossa avó, viu? Pois é, por falar em fim de contrato, né? A nossa amiga Sara, ela está passando um problema muito sério. Ela mora de aluguel e a pessoa está querendo que ela saia da casa antes que o contrato termine. Ainda ela tem mais 3 meses de aluguel, só que a pessoa já quer que ela saia. Isso pode acontecer? Qual que é o direito dela? Tem como quebrar o contrato antes? Sara, você só terá que sair do imóvel após o término do contrato. O proprietário do imóvel, de maneira alguma, ele pode exigir que o inquilino saia do imóvel antes do prazo Ela acabar. não é obrigada. Não, salvo se ela deixar de pagar o aluguel ou se ela deixar de cumprir quebrar alguma das outras cláusulas contratuais. Uhum. Aí o proprietário do imóvel pode sim exigir a entrega do imóvel. Caso contrário, Caso contrário, tudo não. certinho. Tudo certinho, tem que ir até o final do contrato. Rapidinho, antes da gente ir para... rapidinho, uma resposta rápida, Gabi. Existe um prazo mínimo de locação do imóvel aí, doutor? Também não. A lei também não impõe prazo mínimo algum. Uhum. Na prática, o pessoal costuma fazer contrato residencial por 30 meses e contrato comercial por 60 meses para dar o direito à renovação. Mas a lei não impõe prazo mínimo algum. Ok, então fica claro aí, mas é obrigada a fazer. A imobiliária, por exemplo, não quer alugar, a não ser que seja por 30 meses, etc e tal. Será que você pode rodar a baiana? A gente vai saber daqui a pouco, né? Então, perguntando aqui, quem é que paga o IPTU? O proprietário ou o inquilino? Já a gente vai saber, mas agora bora ficar bem informado com as notícias. Estamos de volta aqui hoje, dia do seu direito, no Falando Nisso. A gente está te orientando aí como não cair em perrengue na hora do contrato de aluguel de um apartamento, de uma casa. Quem está aqui com a gente é o doutor Rodrigo Prudente, advogado. Ele que é criador de um site chamado chegadeabuso.com.br. A gente vai colocar aqui na telinha, chegadeabuso.com.br. Tem umas matérias bem interessantes, tem uns toques bem interessantes para você aí pesquisar se você estiver passando algum perrengue de consumidor, viu, Luquinha? Agora vamos para as perguntinhas do Face aí. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu posso falar o nome dele, que ele não falou nada. O Carlão disse que ele faz faculdade aqui em São José dos Campos e que tem um certo problema. Ele divide apartamento com mais 2 pessoas. Então, no começo do ano, todo mundo naquela amizade, né? De começo de, tudo bem, vamos dividir, a gente paga, divide tal porcentagem para cada um. Só que tem um dos indivíduos que está morando com eles que não está pagando o que deveria. Aí, o que ele quer saber? Não assinaram o contrato. Tem como, de repente, ele na justiça fazer que a pessoa pague? Porque já são 3 meses de atraso, é muito tempo já para ele. Olha, a gente tem que primeiro definir qual o contrato que não foi assinado, se não foi entre os três. Os três colegas. Os 3, Tá no nome dele o apartamento. Então, ele que está pagando, quem responde é quem tem o nome lá no contrato. Pro proprietário, quem vai responder é quem assinou o nome no contrato de locação, né? Agora, entre eles, quando tem esse acordo verbal. Então, aí cai numa discussão muito grande, porque pode-se entender que a pessoa que alugou, quem está lá no contrato de locação, está sublocando esse apartamento para os outros 2 colegas. Entendi. Então, se o proprietário do imóvel autorizou a sublocação, não tem problema algum, ele pode ajuizar uma ação contra esse colega que não está pagando. Mas se não houve Agora, se não houve essa autorização, aí ele vai acabar se complicando, né? Gente, fio do bigode não existe. Nome não se empresta, não se dá e não se vende. Pode ser pro melhor amigo. Eu não sei se seja pai e mãe. E olhe lá, porque ainda tem muito pai e muita mãe que passa a perna no filho. Luquinha, temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde.
Alô? Boa tarde. O senhor quer Boa tarde. o senhor quer dar o seu nome, não? É Luiz. Tudo bem, seu Luiz? Então, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, eu tinha um imóvel que estava alugado pela imobiliária. E o inquilino saiu da casa, deixou várias dívidas, tudo, e está em processo com um advogado, né? Só que daí, como tinha umas contas de luz atrasadas, eu fui ver e o inquilino arrebentou o lacre do relógio, rompeu o lacre do relógio lá de luz. E aí diz a Eletropaulo, o rapaz tirou foto lá, né? E falou para mim que talvez eu levaria uma multa, que talvez chegasse a R$3.000 a multa. Nossa. Só que eu perguntei se isso ia demorar, e ele falou assim, ó, eu não sei, porque vai depender da foto que eu vou tirar aqui e a Eletropaulo, mas você provavelmente vai receber uma carta. Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, eu tá em acordo o débito que ficou, que o inquilino largou, e só que sobre essa multa eu não sei porque não recebi ainda, não sei se vou ter que pagar ou não. Entendi, a gente entendeu a sua pergunta. E tem que correr atrás antes mesmo do senhor receber qualquer comunicação. Isso é muito comum, né, Rodrigo? A gente ouve aí dos proprietários essa reclamação. Não paga a luz, não paga a água e a conta acaba ficando para o dono do imóvel. Só que essa conta, ela não recai sobre o imóvel, diferente do IPTU. A utilização de energia e de água é a utilização pessoal. Mas então, e se ele não passou a responsabilidade... conta de luz para o nome? Se o inquilino não passou a conta de luz para o nome dele? Aí vai ficar difícil do proprietário conseguir excluir essa dívida, né? Uhum. Porque, assim, via de regra, ela é um tipo de consumo pessoal. Não é sobre o imóvel, Sim. né? Diferente do IPTU, da taxa condominial, né? O boleto de condomínio, que recai sobre o imóvel. Se ele acabou violando o lacre lá e se chegar uma multa, esse proprietário vai ter que comprovar para a companhia de energia que durante aquele período a utilização era do inquilino. É interessante ele fazer um boletim de ocorrência hoje, por exemplo, sobre essa violação para se garantir? Pode ser, não é essencial, mas se ele quiser fazer, pode fazer sim. Porque ele está provando que não existe a má-fé do lado dele. Isso, né? Ainda mais ele tirou foto, tem um período lá do contrato, né? Se tiver um contrato de locação por escrito. Agora, se não tiver, seria legal ele fazer um boletim de ocorrência. Ok, então, meu querido, faça isso, é uma maneira do senhor se garantir. E assim, todo mundo que alugar um imóvel, pelo amor de Deus, faz o inquilino passar a conta de luz para o nome dele, porque aí você se exime de qualquer responsabilidade, Luquinha. Gente, é menos dor de cabeça para você. Você pode ter um pouquinho no começo, né, Solange? Mas depois, passou, não tem mais problema. Estamos aqui de volta, são 2h11, terça-feira, dia do seu direito, dia em que a gente ensina você a rodar a baiana, porque nesse país, se não rodar a baiana, de vez em quando nada funciona, viu, Pedro e Mariana? A gente está aqui recebendo o Dr. Rodrigo Prudente, advogado, criador do site chegadeabuso.com.br, nos ensinando e nos orientando aí como é que a gente lida com os perrengues dos contratos de aluguel. Tem uma pessoa na linha, Luquinha, vamos entender? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, você quer deixar seu nome, linda? Posso sim, meu nome é Silvia. Oi, Silvia, você está falando de que cidade? Eu tento falar com vocês toda vez que vocês abordam algum assunto, mas hoje eu vou falar rapidinho. É o seguinte, eu sou subsíndica de um condomínio e eu tenho umas três condomínios que estão mais ou menos com uns 2 anos de atraso em condomínio. E eu tenho como fechar a água dessas pessoas. E os outros moradores, me impressionam muito, porque que eu não fecho. Eu queria saber se eu fizer isso, se é legal ou ilegal. Essas pessoas que estão em atraso são proprietários ou são inquilinos? Tem uns 2 que são inquilinos e uns 2 são proprietários. Ok, minha linda. Vamos lá, orientar. Fechar o quê? A água, cortar a água. Não, nossa, de maneira alguma. O serviço de fornecimento de água, de energia essencial. elétrica, são serviços essenciais, né? Que servem até a dignidade da pessoa. Não tem como uma pessoa morar num imóvel que não tenha água, que não tenha energia elétrica. Então não pode. Ela tem outros meios para... O advogado do condomínio tem que entrar com uma ação de cobrança para ela reaver o valor das taxas condominiais. Mas, de maneira alguma, suspender o fornecimento de água. Senão, o tiro pode sair pela culatra, viu, minha linda? É perigoso aí. Luquinha estava falando assim que tem muita gente no Face, né? Tem sim. Graças a Deus. Deixa eu mandar um abração pro Davi Cardoso. Aliás, a pergunta é dele. Abração para você, cara. Ele aluga, ó que eu entendi, Davi, vê se está certo. Ele aluga a casa da frente. E o proprietário dorme lá na casinha de trás, nos fundos, né? E quando ele quer pintar a casa de uma cor diferente, quer dar uma repaginada, o proprietário não deixa, fica enchendo o saco o tempo todo. Isso é alguma das coisas que acontece. Pelo jeito, até quando ele quer mudar assim, a decoração, ele tem problemas. Isso pode acontecer? A lei protege ele como inquilino? Ou, na verdade, ele tem que ficar submetido aí ao que o proprietário acha?
Isso é uma questão relativa, Lucas, porque se tiver no contrato que o inquilino, ao devolver o imóvel, ele terá que pintá-lo, é lógico que ele pode, no decorrer do contrato, Fazer pintar o a que cor que ele ele quiser. quiser, que depois ele pinta da maneira como estava inicialmente. Agora, se não tem nada disso, o locatário ele é obrigado a utilizar o imóvel como se fosse seu. E qualquer tipo de alteração, ele tem que pedir autorização pro proprietário do imóvel. Mas uma Senão- pinturazinha. Pois é, então É que o uma cara questão... pintou de roxo, ele não gosta do roxo, ele quer pintar de amarelinho? Pois é, então aí vai da questão, porque se o proprietário ele não gosta, ele vai ter que acabar gastando posteriormente. Mas então, depois não devolver o imóvel, ele pinta da cor que o proprietário quer. Com certeza, eu Não é também verdade? acho. E vale um pouco de bom senso também. Né? Ah, muda de casa, fica tendo dor de cabeça com esse cara, não. E deixa tudo, faz um xadrez lá pra ele ficar bem nervoso. Tem gente na linha. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Roseli. Oi, Roseli, pode fazer sua pergunta, linda. Olha, é que eu moro de aluguel e falta 2 meses para vencer o contrato. E é pela imobiliária. E por motivo particular, eu queria sair, eu queria saber como que é essa multa que eu tenho que pagar. Você quer sair antes? Eu preciso até sair antes. Tá ok, então. Roseli, você vai ter que pagar a multa proporcional ao tempo que falta do contrato. Por exemplo, se o seu contrato é de 30 meses, o seu aluguel é R$1.000 e tem no contrato que a multa é 3 vezes o valor do aluguel, então, durante 30 meses, a multa é equivalente a R$3.000, né? 30 meses, aliás, 3 vezes o valor do aluguel de R$1.000, R$3.000. Cada mês de locação equivale a R$100 por multa. Então, vamos imaginar que ela ficou 20 meses nesse imóvel e faltam 10 meses restantes. Se ela ficou 20 meses no imóvel, ela vai pagar a multa equivalente aos 10 meses restantes, que seriam 10 vezes Então, os como ela R$1.000, tem só né? 2 meses, é 2 meses só. Isso. Para ela calcular o valor da multa é fácil. Ela vai olhar no contrato dela lá, ver qual que é o valor da multa. Vai dividir pelo tempo, Que ela tá lá. que é a vigência do contrato, né? Se for 30 meses, divide a multa por 30. Entendi. E depois, para ela encontrar o valor da multa referente a um mês. Entendi. Depois multiplica pelos meses restantes. Tá. Ela pode fazer perguntinha pelo site do Chega de Abuso? Pode. Roseli, olha eu já enchendo a cabeça do advogado aqui. Tem o site, Juju, você consegue colocar pra gente? chegadeabuso.com.br, chegadeabuso.com.br, tá aqui, a gente consegue colocar? Beleza. Vai lá, manda a perguntinha pro Dr. Rodrigo que ele faz esse cálculo pra você. Pronto, resolvido.